Olá, olá, olá! Eu sou a doutora Camila Lino, fisioterapeuta e médica de formação. E hoje a gente vai inaugurar um quadro chamado Curiosidades na área da medicina. Gente, hoje para começar, eu vou trazer uma coisa chamada juramento na área da medicina, que é o juramento de Hipócrates. Mas eu vou trazer o mais atual, tá bom? Ficou curioso? Então não sai daí. Primeiro de tudo, roda a vinheta! Bem, agora sim, vamos lá, gente. Falando sobre o juramento na área da medicina. Quando que esse juramento é feito? Esse juramento é feito na nossa colação, no momento tão esperado e sonhado por todo aluno de medicina. Aquele momento que você está lá perante as suas famílias, perante os seus colegas de sala, os seus amigos que você trouxe, os seus professores, aquele momento tão sonhado. Neste momento, você vai perante a todos eles fazer um juramento, falar sobre a sua missão nessa terra. Esse é o juramento. Mas antes de eu falar sobre o que é o juramento, eu tenho que dar uma breve resenha sobre quem foi Hipócrates. Porque falar sobre o juramento hipocrático, sem saber quem é Hipócrates, fica um pouco complicado. Então vamos entender. Hipócrates foi o médico que nós chamamos como pai da medicina. Ele é um médico grego, lá do século V a.C. E ele representou um marco. Porque antes, se você for lembrar, antigamente, a medicina era muito associada com a magia, ritualismos, tudo isso. E não era visto como uma ciência, uma coisa diferente de religião. Antes era visto assim. Porém, agora a gente sabe que religião e medicina são coisas completamente diferentes. Às vezes elas andam juntas, mas são coisas distintas. Então, Hipócrates, ele serviu para isso. Ele veio e ele trouxe, não como ele serviu, mas ele trouxe isso de benefício. Ele separou isso, essa parte mística, da realmente a parte científica. Falar sobre Hipócrates é falar sobre a área da saúde em geral. A gente fala sobre fisioterapia, a gente fala sobre medicina, biomedicina, a gente fala sobre enfermagem, a gente fala sobre várias coisas, porque ele é considerado como o pai, o berço de tudo isso. Gente, eu vou parar a mãozinha aqui, porque eu estou usando sim o meu computadorzinho para poder fazer o roteiro, tá? Mas vamos lá. Agora eu vou realmente e de fato falar sobre esse juramento. Esse juramento, ele tem um peso muito grande para nós. Ele tem um peso para nós como estudantes, ele tem um peso para nós da área. Por quê? Porque jurar é uma coisa muito importante. Você não faz um juramento à toa. Desde criança. Desde criança você não faz um juramento à toa. Você vai lá com sua amiga lá e faz assim, ó, tô de mal, ai, tô de bem. Isso é um juramento. Não é que a gente fazia quando criança? Então você jura, você está proclamando para todo mundo uma coisa que você vai fazer do início ao fim da sua vida. Por isso ele é tão importante. Mas vamos ao juramento. Ele começa assim: como membro da profissão médica. O que isso significa? Não simplesmente os médicos formados, mas os estudantes também. Todos eles se enquadram nesse juramento. Continuando, gente, antes de eu continuar o texto, só quero te falar uma coisa. Eu estou lendo o mais atualizado, que é o de 2017, esse juramento de Hipócrates de 2017, atualizado. Por quê? O de 5 a.C., ele é o original e foi atualizado várias vezes. Essas atualizações, elas acontecem por conta da nossa situação social, ela muda. Antes de Cristo era uma coisa, agora é outra. Vou fazer um adendo rapidinho. Gente, se vocês escutarem cachorro no fundo, hoje tá impossível de gravar. Já tô gravando pela 50ª vez. Os cachorros não param, eles estão atacados na rua, os meus vizinhos, meus cachorrinhos. Então, não tem o que fazer, tá? Desculpa aí, mas vambora que não pode ter que parar o vídeo por causa disso. Vamos lá. Continuando, eu vou continuar o texto. Eu prometo, solenemente, consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. A saúde e o bem-estar dos meus pacientes serão as minhas primeiras preocupações. O que isso significa? Significa que, antes de mais nada, a minha vida agora é, primeiramente, em benefício ao meu paciente.
Ah, eu estou cansada. Sim, mas o meu paciente vai em primeiro lugar. Uma emergência aconteceu agora. Ah, eu não vou atender porque eu estou cansada. Não, você vai atender, vai dar os primeiros socorros, vai encaminhar para o atendimento de primeira instância. Depois você vai embora. Você não precisa continuar com ele, mas atendimento, primeiros socorros você precisa dar. Deu para pegar? Outra coisa que foi a mexida nesse texto, do texto original para esse, foi colocada a palavra bem-estar. Bem-estar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, significa conceito de físico, mental e social. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes a gente só via a doença como uma coisa física. Mas e as doenças psicológicas? E as doenças psicossociais? Elas não entravam. Hoje elas entram, hoje elas são importantes. Por isso que foi feitas essas alterações. Porque nós entendemos hoje que uma doença psicológica é uma doença que afeta o corpo. E é uma doença importante tal qual. Então, precisava ser alterado isso. Continuando o nosso juramento. Respeitarei a autonomia, a dignidade do meu paciente. Guardarei o máximo respeito pela vida humana. Respeitarei a autonomia. Vou começar daí explicando. Respeitar a autonomia quer dizer que o paciente tem autonomia para decidir se ele quer você ou não. Ele pode simplesmente olhar para tua cara, por mais profissional que você seja, ele pode olhar para tua cara e falar: não quero você como meu terapeuta. Não quero você como meu médico. Eu não confio em você. E você não pode se doer. Não pode. Você tem que respeitar o que ele diz. E falar: ok, então eu vou te passar para o próximo médico. Simples assim. Sem exagerar, sem exacerbar. Ele tem esse direito. E você tem que dar esse direito a ele. Outra coisa, um paciente, por exemplo, que tem a religião de Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová não faz transfusão sanguínea. E você tem que respeitar isso. Você tem que dar a opção para o paciente. Olha, existe essa opção de transfusão sanguínea. E se ele se negar, você não pode falar: você não pode fazer isso. Não pode. Você tem que respeitar isso. Lógico, gente, eu não estou falando de crianças e nem de idosos, que são pessoas que não têm a capacitação de definir o que eles querem. Estou falando de pessoas com consciência que podem definir o que eles querem. Ok? Continuando. Guardarei o máximo de respeito pela vida humana. O que isso significa? É lembrar que o médico ele tem uma coisa chamada malefício. Na bioética que a gente aprende na faculdade, a gente entende sobre o que é benefício, o que é malefício, até onde o médico pode ir. Porque o médico também ele pode matar a pessoa se ele cuidar demais. Tem hora que a gente tem que entender que não tem mais o que fazer. E a gente precisa entrar nos cuidados que a gente chama de cuidados paliativos, que é dar o melhor cuidado para um ser humano. Não permitirei que considerações sobre idade... Gente, presta atenção, esse pedaço é muito importante. Não permitirei que considerações sobre idade, doenças, deficiências, crenças religiosas, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política ou qualquer outro fator interponha entre o meu dever e o meu doente. Isso é muito importante, por quê? Porque isso entra numa situação. Vou colocar a situação para você. Você está no hospital e entra lá na emergência um rapaz, um homem, que estuprou uma criança. Você vai se negar a atender? Não! Você vai atender. Ah, mas o que ele fez é errado, é moralmente errado. É moralmente errado. Mas isso não é com você, médico. Você tem que cuidar dele. Independente do que você ache, você tem que cuidar dele. Então, se você tem rixa com uma pessoa e ela está na emergência, dane-se a sua rixa. Você vai tratar dela. Isso, essas partes legais, essas outras partes, ficam para os advogados, para os juízes, fica lá fora, na sua parte pessoal. Você, como profissional, você tem o direito e o dever de cuidar daquela pessoa. Ah, mas eu não quero atender aquela pessoa. Ok. Você tem como outra pessoa atender no teu lugar? Tem um outro médico plantonista, um outro médico que pode atender essa pessoa sem prejudicar essa pessoa?
Se tem, ok, você tem esse direito também. Mas se não tem, é seu dever fazer isso. É seu dever. Ah, então vamos lá. Se o meu inimigo, você tá dizendo isso, Camila, pra mim. Se o meu inimigo entrar lá, eu vou ter que atender ele? Vai. Você gostando ou você não gostando? E aí entra outra parte. Ah, eu tenho preconceitos contra negros. Eu vou ter que atender negro? Vai. Se você tem isso, melhor. Século XXI, vamos parar, né? Já deu esse negócio de preconceito, esse negócio de ai, ele é isso, ai, ele é aquilo, ai, ele é pobre, ai, ele é rico, ai, ele é negro, ai, ele é branco, ai, ele é homossexual, ai, ele é heterossexual. Para, isso não pode existir mais. Qualquer ser humano, independente se é médico ou não. Isso já passou. Pelo amor de Deus. Já foi. Não é? Preconceitos em pleno século XXI não rola mais. Vamos começar por aí. Depois, você vai ter que atender. Ponto. Simples assim. Simples assim. Atenda e faça o seu melhor. Se a pessoa vai sair de lá amiga de você ou não, não é a sua obrigação ali. A sua obrigação é cuidar, é zelar e é tratar. E isso tá aonde? No juramento que você fez quando você se torna médico. Deu para entender? Continuando. Respeitarei os segredos que me forem confiados, mesmo após a morte do doente. Isso é muito importante frisar, porque às vezes a gente pensa em pessoas que faleceram. Ah, só porque ele morreu tudo passou? Não. Não é só porque ele morreu que tudo passou. Você não pode simplesmente, a pessoa faleceu, você chegar, ai, você viu aquele fulano que eu atendia? Gente, babado, deixa eu te contar o que ele fazia em vida. Não pode, gente. É falta de ética, você tá ferindo o juramento que você fez, não pode. Você tem que respeitar aquela pessoa, é o mínimo. Pausa para o carro. E para o cachorro. E para o cachorro. Hoje vai ser difícil, vai ter 50 mil cortes nesse vídeo. Continuando, gente, esse vídeo tá com muito corte, porque os cachorros não param, tá difícil, mas vamos lá. Exercerei minha profissão com consciência e dignidade, de acordo com as boas práticas médicas. Olha que importante isso aqui. Exercerei minha profissão com consciência e dignidade, de acordo com as boas práticas médicas. Em resumo, é o quê? Médico não para de estudar. Médico nunca vai parar de estudar. O bom médico, o médico que realmente segue à risca o que está escrito no juramento de Hipócrates, é aquele que não para de estudar. É aquele que está sempre atualizado, está sempre cheio de novidades. Esse é o bom médico. Continuando, fomentarei a honra, as nobres tradições da profissão médica. O que isso quer dizer? O que essa parte quer dizer? Quer dizer que você vai respeitar e honrar o que te foi ensinado. Você vai respeitar e honrar os teus colegas de sala, os teus amigos. Você vai honrar a hierarquia. A faculdade de medicina é uma faculdade diferenciada. Quando você entra, você já tem aquela coisa de hierarquização. Você já tá, vocês chamam de T, turma, a turma tal, a turma número tal, a turma número tal. E ela respeita as turmas que vieram antes, e ela vai respeitar as turmas que vieram depois. É um pouco diferente dos outros cursos isso. Tem um apadrinhamento que a gente faz, que é os veteranos apadrinham os mais novos, os bichos, né, que a gente costuma falar. E esse apadrinhamento é o quê? Eles vão cuidar. Por exemplo, se o veterano, se o mais novo, né, ele quiser alguma informação, o veterano vai e vai ajudar. Olha que coisa diferente, um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Guardarei respeito e gratidão aos meus mestres, colegas e alunos no que é respeito. Ou seja, respeitarei aos meus demais, respeitarei aos meus colegas, aos meus mestres, aos meus superiores. A parte de hierarquização, ela é tão forte que, por exemplo, para você chegar na coordenação, você não vai direto, como em outros cursos fazem.
tem um representante de sala, que eu acredito que todos os cursos têm, mas é respeitado essa pessoa que é colocado. Então, um colega de sala vai até o representante de sala, esse representante de sala leva até a coordenação ou conversa com os professores. Se não der certo com os professores, ele passa para a coordenação. Então, essa hierarquia, ela é respeitada. Partilharei os meus conhecimentos médicos em benefício dos doentes e da melhoria dos cuidados da saúde. Ou seja, o que eu aprendo na faculdade, eu aplico no dia a dia. E você pode perceber que às vezes tem aquelas pessoas que gostam de falar rebuscado e você fica meio que, o que ela tá falando? Isso é ruim para o tratamento. Então, quando a gente fala o dialeto do paciente, independente de qual nível de escolaridade ele tenha, é perfeito, é isso que a gente precisa fazer. Cuidarei da minha saúde, bem-estar e capacidades para prestar cuidados da maior qualidade. Ou seja, não adianta você ficar que nem um louco, um médico louco, estudando e fazendo 50 mil plantões e não cuidando da sua própria saúde, porque uma hora você vai cair. E aí, como é que você vai cuidar de alguém se você caiu? Então, é muito importante que o médico se cuide também. E isso está lá no juramento. Não usarei os meus conhecimentos médicos para violar direitos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. Ou seja, você está lá com uma arma na cabeça, ou você mata o teu paciente ou você morre. Escolha difícil, não é? Então, eu não posso matar meu paciente. Não posso. Se aparece um ex-marido, vamos supor, um ex-marido aparece, doutor, eu preciso saber se a minha esposa está grávida. E se você não me contar, eu vou matar você. Você conta? Você não conta. Isso é importante. É ética. Você não pode perder isso. Sobre o final, faço essa promessa solenemente, livremente e sob palavra de honra. Aí eu acho que nossa, o que mais pega pra mim é essa situação de sob palavra de honra. Gente, acho que uma cultura que mais fala sobre honra é a cultura japonesa. Ela preza muito a honra. Tem o Código do Samurai, que fala sobre honra. Se você for pegar lá também, a Arte da Guerra também fala um pouco sobre honra. O Código de Hammurabi foi feito lá. Então, assim, tem muitas coisas que você pode pegar daquela cultura para falar sobre honra. Eu trouxe um trechinho do Código do Samurai. Para um autêntico samurai, não existem as tonalidades cinzas no que se refere à honra e à justiça. Só existe o certo e o errado. E se você for pegar na Bíblia, ela também fala sim, sim, não, não. Ou seja, honra a quem tem honra, honrar, zelar pela palavra. Zelar pela palavra que você fala. Sim é sim, sim é não. Se você não sabe, fala não sei. Melhor você falar não sei do que você falar uma mentira. Isso é muito importante. Isso é uma ética. Isso você evita de ferir códigos, evita de ferir pessoas. Isso é muito importante. Então, sob juramento de honra, ou seja, eu estou jurando, estou fazendo esse juramento pela minha honra, de que eu vou levar isso para o resto da vida, é pela minha honra. Olha que importante esse juramento. Ele é muito importante. Ou seja, um médico ou um profissional qualquer de qualquer área, porque todas as áreas da saúde, elas se baseiam por esse juramento. Qualquer profissional que ferir esse juramento que fez, ele está faltando com a honra dele. Faltar com a honra dele é muito complicado. Como é que é uma coisa muito íntima. Para mim, é mais fácil morrer do que perder a minha honra. Deu para vocês entenderem o nível, o peso que é esse juramento? O quão importante ele é na área médica? O quão isso é um marco para um formando de medicina para o resto da vida dele? E vamos falar a verdade, isso não dá um gostinho, uma vontade de chegar lá e fazer esse juramento? Eu fico. Toda vez que eu vejo esse voto, esse juramento que é feito no final do curso, eu fico louca para poder fazer esse juramento também. Para poder falar, eu vou seguir isso pro resto da minha vida. Não é legal? Não é uma curiosidade interessante, gente? É uma coisa interessante. Então eu quero trazer mais dessas coisas para vocês.
Eu quero trazer muito, 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 muito mais disso para vocês. Então, deixa seu like para eu saber se vocês gostaram. Se inscreve no canal se você não é inscrito, porque eu vou trazer muito mais coisas sobre isso. E compartilha esse conhecimento para todo mundo. Manda para o seu amigo no WhatsApp, manda no Instagram, manda no Facebook, compartilha. Porque é muito importante para nós. Porque nós só temos um jeito de fazer esse vídeo crescer, com vocês nos ajudando. Então, vamos lá? Faz essa forcinha, me ajuda? Um beijo, até a próxima terça.